Bem-vindos à playlist Relatos de Superação e hoje a gente vai aqui entrevistar a psicóloga Kátia, que teve uma doença e que isso fez ela perder muito do movimento do pescoço para baixo devido às inflamações musculares e tudo mais. Então eu preparei aqui algumas perguntas para ver como que foi isso para ela e o que ela fez, como ela fez para lidar com isso, para talvez ajudar talvez pessoas que passam por eventos semelhantes. Eu vim aqui até ela, mas seja bem-vindo ao canal Isso. do Relatos de Superação do ZumpaCast e obrigado por aceitar o convite. Vamos então, pode começar Eu que contando um pouco agradeço. de quem é você, né, para o pessoal que não conhece. Tá. Bom, meu nome é Kátia Debeles. Sou mãe da Fernanda, Lívia, João Vitor, avó do Samuel, Murilo, Mariá, Isadora. Sou psicóloga há 28 anos e aos 34 anos eu tive a polimiosite. É um vírus que não se sabe ainda o motivo, né? É uma doença autoimune. E o que eu acredito? Eu sempre fui muito estressada, mal-humorada. Eu trabalhava demais, eu estudava demais, eu me cobrava muito. E isso eu tenho certeza que afetou, né? Que prejudicou. E veio então essa paralisia, que foi do pescoço para baixo. Então você recebeu o diagnóstico com já adulta. Já adulta, eu É. estava no meu nono período, terminando o nono período da faculdade. Realmente foi muito difícil, porque a gente tem aquela sensação, né, de já vai formar, já faz 1000 planos, e eu tive que ficar na cadeira. Terminei meu 10º período cadeirante, e de lá para cá, né, eu continuo na cadeira, mas isso não me limitou, isso não me parou. Então, eu sempre trabalhei, eu sempre atendi, eu fui professora durante muitos anos, e eu tive que deixar de ser professora quando eu adoeci, né? Mas aí eu já estava me formando, terminei o meu 10º período, e eu já comecei a atuar, comecei já a trabalhar. Então você continuou seguindo seus objetivos mesmo depois de receber o diagnóstico. Isso Sim. não te parou. Não, foi só mesmo no período em que eu fiquei, né, do pescoço para baixo. Não mexi absolutamente nada, então eu tive que contar muito com a ajuda do meu marido, dos meus filhos, das minhas amigas, da minha família toda, né? Na realidade, até hoje eu tenho um grupo muito grande que sempre está aqui para me ajudar, para me apoiar. Então, porque sozinha realmente não tem condições, né? Uma coisa que a gente sempre fala no canal é que achar um grupo de apoio é essencial, né? Ah, sim, isso aí eu tenho, graças a Deus. Eu nunca fiquei aqui sozinha, sempre tem uma ou duas pessoas. Meu grupo de amizade é muito grande também. E na época eu tinha só minha filha Fernanda, que ela tinha 15 anos, e eu tinha a Lívia com 11. Mais tarde, aos 37, veio o João Vitor, né? Hoje ele já tem 25 anos, e depois os netos, então, e sempre o apoio do João, né? Da família toda dele, das minhas irmãs. E é o que eu estou te falando, eu sempre, né, tive muito apoio das pessoas. Sim. Então, e pelos aspectos físicos, como que funcionam essas limitações para você? Como que você passou por isso? Muita gente talvez pergunte como... porque dá para ver que tá mexendo o braço, né? Então Cadeirante. melhorou? E como é que Não, foi? é assim, foi um processo muito difícil, porque eu trabalhava num colégio muito bom de Belo Horizonte, muito grande. Eu tinha uma vida extremamente ativa. E parar, você se tornar uma pessoa dependente, fisicamente, emocionalmente, realmente não é uma tarefa muito fácil. Eu fiz de tudo para poder sair daquele quadro, né? Eu comecei um tratamento muito forte, foi com corticoide, e aí eu tive o apoio também da assistência domiciliar. Então, eu tenho meu médico até hoje, que é o doutor Zumpano e a doutora Fabiana. E aí eu comecei o tratamento, e eu fazendo muita fisioterapia. Na realidade, eu voltei a caminhar, mas eu ia para a faculdade na cadeira por não ter, né, que cair, acontecer de cair. Porque pode ser perigoso, Pode né? ser perigoso, né? E aí, à medida que foi desinflamando, eu fui voltando os movimentos, mas em 2007 eu tive que começar um outro tratamento, e esse tratamento não deu certo. Então, eu voltei para a cadeira. Então, eu tive um período que eu fiquei muito bem, né, independente, mas com a medicação que não deu tão certo, eu voltei.
Então, desde 2007, eu sou totalmente cadeirante, assim, não tem jeito. É fácil, como eu disse no início, não é fácil, mas eu tenho uma família, então eu sempre... Você já era casado? já tinha a Fernanda com 15 anos, né, minha filha que está aqui, e a Lívia. O João Vitor ele veio anos depois. Mas eu sempre tive a certeza assim, de que eu ia sair dessa, que eu ia melhorar. Né? Eu chorar, no início eu chorei muito, nossa. Mas aí um dia eu perguntei, né, por que não comigo? E, na realidade, assim, eu preferi que fosse comigo que com qualquer outro, né, da família. Tem dia, até hoje, gente, tem dia que é muito difícil. Mas com isso eu comecei, né, a trabalhar, a estudar cada vez mais. Eu trabalhei com as irmãs, então assim, eu fui para Israel, fui para o Rio, já viajei sozinha, com a ajuda, né, que precisa para tirar da cadeira e tudo. Mas eu procuro não parar. Entendi. Vamos para a próxima pergunta que a gente vai falar um pouco mais sobre isso e como que você trabalhou essa resiliência psicológica que muitas pessoas podem ter que trabalhar durante a vida, né? Bom, foi o que eu disse no início, assim, eu me agarrei à minha família. Eu não achei certo, eu não tive a coragem de me entregar, primeiro pelos meus filhos e agora pelos meus netos também, Se você pelos amigos. parasse, Se eu parasse, ia diminuir né, a qualidade de vida de todo mundo. de todo mundo, inclusive a minha, não é? Então, eu sempre fiz planos. Então, o plano era de que eu queria ter mais um filho, agora eu brinco que eu quero ver meus filhos formando na faculdade. Então, eu vou sempre jogando para frente para que eu tenha cada vez mais forças, E né? continuando o tratamento, né? Com fisioterapia. Continuo o tratamento com fisioterapia, com a medicação, né? Com atendimento do Zumpano, mensal, todo mês. Ele vem aqui, a gente conversa muito, ele me ajuda muito também. E os meus clientes, né? Porque isso também me ajuda demais. Eu amo a minha profissão, eu amo atender, e isso me faz levantar todos os dias. Eu Né? imagino que para algumas pessoas já é difícil sem nenhum problema físico, né? Agora, quando você tem um problema físico, deve ser ainda mais difícil lidar com a parte existencial, né? De o que eu estou fazendo aqui, toda aquela questão filosófica de quem somos Sim. nós, o que a gente veio fazer. E talvez num dia que a gente pode ficar mais triste, né? Um pouco mais depressivo. Aí você pensa que, nossa, eu estou ajudando as pessoas com o meu trabalho, então isso te ajuda a lutar cada vez mais, por mais difícil que seja. Sim, sim, os meus clientes são muito importantes para mim, e há uma troca. Né? A psicologia, ela me ajudou muito, e ela me ajuda. Né? É recíproco. E o meu curso também me ajudou muito, né? Porque a gente não pode simplesmente se entregar. Então, eu luto, eu busco a cada dia. E quem estiver passando por isso, né, que a gente pode falar, né? É você procurar sempre o melhor. Uhum. Então, eu gosto de ouvir boas músicas, eu leio bons livros, eu tenho bons amigos para ter boas conversas. Então, eu busco sempre pela qualidade de vida. Você acha que um pensamento mais estoico ajudaria a quem está passando por isso? Com certeza, Arthur. O pensamento estoico, basicamente, é mudar o que pode ser mudado e não preocupar com o que não pode ser mudado. Não tem jeito, né? Então, eu falo isso muito nos meus atendimentos, né? O que está no meu controle, só isso que eu posso fazer. O controle do outro não me cabe, né? Não tem como. Então, o que eu posso fazer de melhor para quê? Para mim mesma. Então, isso, com certeza, as pessoas ao meu redor, elas também se beneficiam. Mas primeiro, né, sou eu mesma. Depende de mim. Você atende pessoas com deficiências ou limitações físicas hoje? Olha, na realidade, eu atendo uma cliente que ela teve o AVC, então é um atendimento online. Mas ela já está se recuperando, o tratamento está dando muito certo. Mas eu me coloco à disposição de quem estiver precisando, quem quiser, né, entrar em contato. Até porque quando a gente escolhe um terapeuta, uma psicóloga, né, a gente acaba escolhendo alguém que a gente se identifica um pouco, né? Sim, sim. Então, é comum isso acontecer, né? Sim. Pessoas com problemas parecidos e tudo mais. Sim, Com no caso seria estilo só de vida, ela. Né? Parecido. Foi só essa mesmo, assim, que me procurou. Eu falo assim porque eu tenho uma amiga que atende muito o público, por exemplo, LGBT, e ela também é LGBT, então Sim.
cada um se identifica um pouco com um psicólogo, né? Talvez com Sim, problemas parecidos. Ó, ela vai me entender, tá? Na hora é, de escolher ali, né, uma pessoa, talvez isso interfira na decisão, né? pode também. A gente falou então da resiliência que ela teve que passar, da superação, de não parar de fazer os objetivos dela, de correr atrás dos objetivos. E você acha também que você, por exemplo, já quis usar isso como desculpa para não fazer alguma coisa, para ficar. Não, Não. não, sei, né, ter me tornado cadeirante, tudo, não crio isso como uma desculpa para não atender, ou para não sair, ou para fazer, né? Tudo que eu posso fazer, a primeira pergunta que eu sempre faço é, tem acessibilidade? Aí se a pessoa É. falar, não, tem acessibilidade, então eu vou. E isso é muito importante, né? Porque eu vejo que muitas pessoas acabam utilizando do meio da vitimização, né? Uhum. E é uma coisa que você nunca fez. Não, vitimizar. Porque é um jeito que as pessoas às vezes têm como uma defesa, mas ao mesmo tempo tem um custo, que o custo da vitimização é o sofrimento. Você vai sofrer muito mais se você se vitimizar. Vitimizar. E depende, não, mas lembrando que eu não estou falando de justiça, do que é justo, do que não Ah, é. não, Estou falando realmente do não. sofrimento. Não, Arthur, e a vida da gente ela é uma só. E o que eu falo sempre, eu procuro levar é assim, é um dia de cada vez. Uhum. Então hoje, eu só tenho que viver o hoje. O ontem já passou, ele não vai voltar. Né? Amanhã eu não sei. Então é o hoje. Uhum. Eu acho que isso é muito importante também para a gente preservar ali É. a nossa mentalidade, né? Durante Sim, os momentos mais difíceis. é. Inclusive a causa, né, da ansiedade é isso, né? As É. pessoas falam, é excesso de futuro. Não, é falta do presente, é falta você estar aqui e agora. Então isso eu procuro fazer sempre. Isso, a gente está aqui numa entrevista, aproveitar o momento da entrevista, né? Sim, Pensar em como a gente pode ajudar quem está aí de casa, como que os comentários de vocês também podem ajudar a gente. Então, lembrem-se de se inscrever, de falar o que vocês querem ver no canal, né? Ou não, vocês você é acham que a ótimo. Kátia pode ajudar a gente de alguma outra forma? O que ela pode falar sobre? Alguma dúvida que vocês têm? Aqui eu já falei, né, de como as pessoas da sua família te ajudaram, né? Como Me foi, você ajudam falou que até foi hoje. essencial, né? Ah, então tá aí uma dúvida legal. E para quem não tem esse apoio familiar, talvez, por algum motivo, vamos supor, recebeu um diagnóstico muito pesado de algum tipo de problemas de saúde e não tem uma rede de apoio, como essa pessoa criaria uma rede de apoio? Não tem nenhuma. Bom, tem os amigos. Não tem amigos também, né? No hospital, ou pede ajuda. Usar as instituições públicas, né? Pode usar, pode vir para a rede social também pedir, Uhum. gente, olha, eu estou precisando. Isso eu sempre Rede fiz. de apoio não é só a família, né? Não, Porque não. você pode Amigos, procurar os vizinhos. amigos. Nós não somos isolados, né, no mundo. E Nem assim, podemos ser, né? não, quantas vezes tem alguns degraus aqui do meu prédio, minha filha ficava da porta para ver quem que poderia, né, passasse para poder ajudar. Eu deixo sempre a minha porta, às vezes, aberta para os vizinhos, quem pode vir ajudar, mas nós não somos uma ilha, né? Pois Sempre é. vai ter alguém. Então temos a mensagem final. Qual conselho você daria para alguém que está enfrentando hoje um diagnóstico ou uma limitação muito importante na vida? Olha, primeira coisa é a aceitação. Não no sentido assim, ai, Deus quis assim. Não, não é isso. É mas você aceitar. Dentro do que eu tenho, o que, que eu posso fazer de melhor. Então, alguma coisa eu tenho que buscar. Porque se você se entregar, isso não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Né? Então, qual é o conselho, né, se eu puder dar um conselho para alguém? Eu não vou falar com vocês que é uma situação muito fácil, muito tranquila. A gente às vezes se questiona muito, não é? Mas não parar de lutar, tá? É sempre buscar o melhor. É o famoso continuar com esperança, né? Porque a esperança a gente sabe que é muito importante para não Sim, desistir. acreditar, né? Isso. Acreditar. E com os pés no chão, né? Sim, sem Então, grandes. Porque a gente fica às vezes assim, no sonho, né? Então, hoje, o que, que eu dou conta de fazer hoje? Pensar nesse sentido. e para os profissionais de saúde e de educação, o que você gostaria que eles entendessem melhor sobre o que é viver com uma condição como a poliomielite? O que você falaria para os profissionais de saúde hoje? Às vezes que está na faculdade também. Olha,
dentro de cada um de nós, independente de ser cadeirante, de ter uma doença autoimune, de ter uma doença, tá? Independente de qualquer condição física, o ser humano, há uma dor dentro dele. Então, nós, profissionais da saúde, vocês, né, as pessoas que estão se formando, é olhar para essa dor com empatia, com acolhimento, né, a primeira coisa, porque ali tem um ser humano. Então, não é menosprezar, não é desvalorizar aquela dor, mas é acolher, é mostrar para a pessoa assim, a capacidade que ela tem. Ou Que até- apesar de, ela pode dar conta. Pode falar. Isso. Até aquela sensação que muitas pessoas às vezes têm e acham que é um sentimento digno, mas não é, né? Que é o dó, a pena. Eu acho que isso é muito importante para quem trabalha nessa área, né? Exatamente. Não precisa ter dó, não, porque cada um tem a sua vida, cada um tem a sua missão, cada um tem as suas dificuldades, mas a sua fé. Eu acho que é olhar também para esse lado, sabe? Assim, a gente despertar pelo nosso lado também espiritual, que a gente não está sozinho. Trabalhar a espiritualidade, né? Com certeza, com certeza. A gente não está falando de religião, né? Mas de um bem maior, de um bem supremo, que a gente precisa acreditar sempre. Então é isso, pessoal. É a nossa entrevista. E deixem aqui o que vocês gostariam de saber, que depois eu mando para a Kátia responder, tá bom? Com certeza. Fico à disposição. Depois a gente fala mais sobre outros temas da psicologia. A gente está fazendo também lives, né? Sobre compulsão, para ajudar as pessoas que estão precisando de ajuda com a compulsão alimentar, compulsão com jogos, compulsão com, o que mais? Bebida. Compras. Então, depois da pandemia ficou muito forte, né, as compras online. Então, é isso. E o Arthur e eu, nós estamos trabalhando com o universo feminino também. Então, principalmente a questão da violência doméstica, né, dependência emocional. Então, isso tudo está dentro dos nossos planos aí, né, Arthur? Isso mesmo. Então, sempre que vocês precisarem, pode contatar eu ou a Kátia que a gente vai ajudar vocês, tá bom? Até a próxima! Um abraço!